Lucas conseguiu um novo emprego na Loja dos Mistérios, um antigo estabelecimento em uma cidade pequena, envolto por um ar de mistério. Ao entrar, uma sensação gélida percorreu sua espinha, como se olhos invisíveis o observassem. A loja era repleta de objetos antigos, e o cheiro de mofo misturava-se a um aroma desconhecido, quase doce, mas perturbador. O gerente, senhor Almeida, um homem de feições enigmáticas, impôs 3 regras. Nunca toque nos objetos sem permissão. Não faça perguntas sobre os produtos. Jamais olhe para o espelho. Lucas estranhou, mas acatou as instruções. Nos primeiros dias, notou clientes com comportamentos peculiares. Alguns saíam rapidamente, outros pareciam mesmerizados pelos objetos. Uma mulher idosa aproximou-se e sussurrou: "Cuidado com o espelho. Ele mostra o que não deveria existir." A noite caiu e a loja ficou silenciosa. Objetos mudavam de lugar, sombras se arrastavam pelas prateleiras e sussurros ecoavam no vazio. A curiosidade de Lucas o venceu. Ele caminhou até o espelho proibido e, ao se ver refletido, seu coração gelou. Seu reflexo não o imitava. A imagem era dele, mas os olhos eram vazios, e algo se movia na escuridão além do vidro. Quando tentou recuar, sentiu algo puxá-lo. O ar ficou pesado e ele ouviu um sussurro macabro: "Agora você pertence à loja." No dia seguinte, a loja abriu normalmente. Um novo funcionário, Mateus, entrou e sentiu um arrepio inexplicável. O senhor Almeida sorriu enigmaticamente e repetiu as mesmas regras. Quando Mateus olhou para o espelho, notou algo estranho. Os olhos do reflexo não eram dele, eram de Lucas, preso do outro lado, tentando avisá-lo. O ciclo estava apenas recomeçando. Mateus sentiu um frio percorrer sua espinha. Ele desviou o olhar do espelho, mas uma sensação incômoda permaneceu. Durante os dias seguintes, começou a notar estranhas coincidências. Objetos desapareciam e reapareciam em lugares impossíveis. Os clientes murmuravam coisas incompreensíveis e as sombras da loja pareciam ganhar forma própria. Certa noite, quando ficou encarregado de fechar a loja, Mateus percebeu que não estava sozinho. Ele ouvia passos arrastados entre as prateleiras. Embora estivesse certo de que não havia mais ninguém ali, seu coração acelerou. O ar parecia mais denso e uma presença invisível o rodeava. Ele se virou rapidamente e viu o espelho. Algo dentro dele parecia chamar seu nome. Contra sua vontade, seus pés o levaram até lá. Ao olhar para o vidro, viu não apenas Lucas, mas outras figuras. Rostos contorcidos pelo horror, prisioneiros do reflexo, e por trás deles, o senhor Almeida, observando com um sorriso sombrio. "Você já faz parte disso, Mateus. Sempre fez." Mateus sentiu um puxão forte. Suas mãos tocaram a superfície gelada do vidro, que se tornou líquido. Ele tentou resistir, mas foi arrastado para dentro, enquanto um grito silencioso escapava de seus lábios. Na manhã seguinte, a loja abriu novamente. O senhor Almeida estava atrás do balcão, sorrindo, e um novo funcionário chegou para seu primeiro dia de trabalho. A cidadezinha continuava com sua rotina pacata, mas algo estava mudando. A Loja dos Mistérios atraía cada vez mais visitantes, como se uma força invisível os chamasse. E cada novo cliente que entrava parecia sair diferente.
Alguns voltavam repetidamente, outros desapareciam sem deixar rastros. Mateus, agora prisioneiro do espelho, assistia em silêncio, incapaz de reagir. A cada novo empregado que chegava, o ciclo se repetia, mas algo dentro dele queimava como uma chama fraca, uma esperança distorcida. Ele precisava sair dali. Com o tempo, ele percebeu que podia se comunicar com os outros presos no espelho. Sussurros ecoavam no vidro, pequenos fragmentos de vozes esquecidas. Alguns gritavam, outros apenas choravam, mas um deles, uma voz mais firme, conseguiu se fazer ouvir. Ainda há um jeito! Precisamos quebrar o ciclo! Mateus tentou responder, mas sua própria voz não ecoava. Em vez disso, sentiu o vidro tremer levemente sob suas mãos. Ele podia sentir algo ali, um ponto fraco na prisão. O novo funcionário, chamado Rafael, começou a sentir os mesmos sintomas. As sombras se moviam quando ele não estava olhando, e os sussurros se tornavam mais nítidos a cada noite. Até que, em um momento de coragem, ele se aproximou do espelho e viu Mateus. Seus olhos se encontraram. O reflexo de Mateus não era um simples reflexo, era um pedido de ajuda. Rafael deu um passo para trás, aterrorizado. Mas antes que pudesse fugir, o Senhor, Almeida, apareceu ao seu lado. Algum problema, Rafael? Sua voz era suave, mas cheia de intenção. Rafael sentiu um calafrio. O espelho ainda tremia levemente, como se algo estivesse tentando escapar. Dessa vez, o ciclo poderia ser quebrado, ou o espelho ganharia mais uma alma. Rafael, sentindo o peso de um destino sombrio se aproximando, hesitou. Mas algo dentro dele sussurrou que essa era a chance. Sem pensar, ele pegou um candelabro pesado da prateleira ao lado e, com todas as forças, arremessou-o contra o espelho. O vidro estilhaçou-se em milhares de pedaços. Um grito horrendo ecoou pela loja, como se algo antigo e maligno estivesse sendo arrancado de sua existência. A imagem do Senhor. Almeida distorceu-se, seu rosto contorcendo-se em pura fúria e desespero. Os espíritos presos foram libertos. Mateus caiu no chão arfando, finalmente livre. As sombras da loja começaram a se dissipar e o próprio edifício parecia estremecer. Rafael puxou Mateus pelo braço. "Vamos sair daqui, agora!" Eles correram para a porta, que antes sempre parecia trancada, mas agora estava aberta. Assim que atravessaram a soleira, a loja dos mistérios desmoronou em uma nuvem de poeira e escuridão. O som ensurdecedor do desabamento ainda ecoava na mente de Mateus enquanto ele tentava recuperar o fôlego. Poeira e entulho preenchiam o ar, dificultando a visão. O peso de uma prateleira caída pressionava sua perna, prendendo-o ao chão frio da loja que antes parecia tão comum. Ele sentiu uma dor lancinante subir pela perna, mas a adrenalina o impedia de ceder ao desespero. "Rafael!" gritou, sua voz abafada pela poeira e pelos estalos de estruturas cedendo. Nenhuma resposta. O silêncio era pior do que qualquer grito. Mateus tentou puxar a perna, mas o peso era grande demais. Ele sentiu um frio na espinha quando percebeu que não conseguiria sair dali sozinho. De repente, um gemido fraco veio de algum lugar próximo. O coração de Mateus acelerou. "Rafael, fala comigo, cara! Aqui!" Veio a resposta entrecortada, quase engolida pelo ambiente sufocante. Com esforço, Mateus virou o rosto na direção da voz. Rafael estava caído a poucos metros dele, preso sob uma viga de metal.
Seu rosto estava pálido e um corte profundo na testa fazia o sangue escorrer lentamente, misturando-se à poeira. Eu acho que minha perna quebrou, murmurou Rafael, os olhos semicerrados pela dor. Mateus lutou contra o próprio desespero. Eles estavam soterrados, talvez esquecidos ali, enquanto o tempo passava e as chances de resgate diminuíam. Fica comigo, Rafa. Alguém vai vir. Tem que vir, insistiu, mais para si mesmo do que para o amigo. O tempo parecia se arrastar. O ar ficava mais pesado a cada minuto. O som de sirenes ao longe acendeu uma fagulha de esperança, mas ele sabia que poderiam levar tempo para alcançá-los. Mateus, se a gente não sair daqui, começou Rafael, mas foi interrompido. Para com isso. A gente vai sair, eu prometo. No entanto, no fundo, Mateus sabia que o destino deles estava fora de seu controle. E então, um novo estrondo reverberou pelo ambiente, fazendo a estrutura remanescente tremer. O tempo estava acabando. E foi então que um feixe de luz penetrou a escuridão através dos escombros. Tem alguém aí? Uma voz chamou. Mateus sentiu um alívio tão intenso que lágrimas brotaram em seus olhos. Mas, ao olhar para Rafael, percebeu que o amigo já não lutava tanto contra a inconsciência. Estamos aqui, gritou com toda a força que restava. Os passos apressados se aproximaram. O resgate havia chegado. Mas será que seria a tempo? Mateus acordou em um hospital, a claridade da sala ofuscando seus olhos. Ele piscou algumas vezes, tentando se situar. Sua perna estava engessada e latejava com dor. Ao virar a cabeça, viu Rafael na cama ao lado, ainda desacordado, mas respirando. Um alívio tomou conta de seu peito. Dias se passaram e ambos se recuperaram lentamente, mas Mateus sentia que algo estava errado. Durante as noites, ele ouvia sussurros ecoando pelos corredores do hospital. Sonhos estranhos o assombravam, visões da loja, do espelho, de rostos que não deviam existir. Até que uma noite ele acordou sobressaltado. Rafael estava sentado na cama, olhos fixos na janela. O que foi? Mateus perguntou, ainda grogue. Rafael apontou para o vidro. Mateus seguiu seu olhar e sentiu o sangue gelar. O reflexo na janela não correspondia a seus movimentos. Era o senhor Almeida sorrindo. Mateus puxou as cobertas e se levantou rapidamente, ignorando a dor na perna. Rafael fez o mesmo, o coração disparado. O reflexo continuava os observando, mesmo quando eles se afastaram da janela. O espelho podia ter sido destruído, mas o mal que habitava a loja dos mistérios ainda estava à espreita. Eles precisavam encontrar um jeito de acabar com isso de uma vez por todas. No dia seguinte, ambos receberam alta e decidiram investigar o que restava da loja. Ao chegarem ao terreno vazio, um frio cortante percorreu seus corpos. Nada restava ali, apenas ruínas, mas entre os escombros encontraram algo, um pequeno fragmento do espelho. Mateus o pegou com cuidado. Assim que seus dedos tocaram o vidro, ele sentiu uma onda de energia atravessá-lo. Visões inundaram sua mente. O passado da loja, o pacto obscuro que a mantinha viva, as almas aprisionadas. E no centro de tudo, o senhor Almeida, esperando uma nova oportunidade. Rafael percebeu que o amigo estava em transe e o sacudiu. Mateus, larga isso! Mateus soltou o fragmento ofegante. Ele ainda está aqui, Rafa. O espelho não foi completamente destruído. Enquanto existir um pedaço, ele pode voltar. Eles precisavam terminar o que haviam começado,
Mas como destruir algo que se alimentava de mistérios e sombras? Eles decidiram buscar a ajuda de uma especialista, Dona Lúcia, uma antiga moradora da cidade, conhecida por seus conhecimentos sobre o oculto. Ao ouvirem sua história, ela arregalou os olhos. Vocês mexeram com forças que não compreendem. O espelho não é um simples objeto, ele é um portal. Se não fecharmos essa porta, ele encontrará um jeito de retornar. Como fechamos isso de vez? Perguntou Rafael. Dona Lúcia pegou um livro antigo e folheou algumas páginas antes de responder. Vocês precisam destruir o fragmento sob a luz do amanhecer. Somente a primeira luz do dia pode dissipar a escuridão que ele carrega. Eles não hesitaram. Ao amanhecer, levaram o fragmento para o ponto mais alto da cidade. Quando os primeiros raios de sol tocaram o vidro, um grito ensurdecedor ecoou. O fragmento se estilhaçou em poeira, dissipando-se ao vento. O peso que carregavam desapareceu. Eles estavam livres, mas, em algum lugar, no reflexo de uma vitrine abandonada, um par de olhos ainda observava, esperando.